Olá, meus amados irmãos que nos acompanham neste canal abençoado, que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal EBD Comentada. Meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o irmão em Cristo, professor Anselmo Oliveira. Estamos aqui iniciando uma série de ministrações sobre o temperamento humano. Hoje, como introdução, trazemos o tema Entendendo os Temperamentos sob a Perspectiva Cristã. Nosso texto base de hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo número 139, os versículos 13 e 14, que fala assim para nós: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Glória a Deus, que maravilha. Meus amados irmãos, quero compartilhar com vocês uma palavra que nos ajuda a entender a nós mesmos à luz da criação divina. Veja bem, todos aqui já sabem, já se perguntaram por que somos diferentes um do outro. Cada um tem uma característica diferente do outro. Alguns são mais enérgicos, outros mais calmos, outros são profundamente sensíveis, enquanto outros são mais práticos. Então essas diferenças são evidências da beleza e da complexidade da criação de Deus. Como lemos em Salmos, no capítulo 39. Ele nos criou de maneira única, com características específicas que, ao serem guiadas pelo Espírito Santo, nos permitem refletir a plenitude de Cristo. Então, hoje falaremos sobre os temperamentos humanos e como o Senhor usa essas diferenças para a sua glória. Então, primeiramente, o que são temperamentos? Os temperamentos são características inatas que influenciam o modo como nos comportamos, sentimos e reagimos às situações da vida. Na psicologia, e conforme a compreensão cristã do ser humano, os temperamentos podem ser classificados em 4 principais categorias. Primeiramente, colérico é um líder natural, alguém que possui uma energia impressionante e capacidade de tomar decisões rapidamente. No entanto, sem a obra transformadora do Espírito Santo, o colérico pode se tornar impaciente, autoritário e até iracundo. Amém? O temperamento sanguíneo é extrovertido, comunicativo e entusiasta. Então a sua presença ilumina qualquer ambiente, mas sem o equilíbrio de Cristo, o sanguíneo pode ser inconstante, disperso e superficial. O outro temperamento, melancólico, caracteriza-se pela profundidade emocional, reflexão e sensibilidade. Embora tenha uma rica vida interior e seja altamente analítico, o melancólico, sem a renovação do Espírito Santo, pode cair em pessimismo, autoisolamento e perfeccionismo excessivo. O fleumático. O temperamento fleumático é calmo, pacífico e conciliador. São aqueles que preferem harmonia e evitam conflitos. Contudo, sem a coragem do espírito, podem ser passivos, procrastinadores, temerosos diante dos desafios. Essas características são como pedras brutas que, sob a ação do Espírito Santo, podem ser lapidadas e transformadas para a glória de Deus. Vamos aqui com alguns exemplos bíblicos dos temperamentos. Amém? Vamos começar então por Moisés. Moisés tinha o temperamento melancólico. Quais as características de Moisés? Moisés era uma pessoa profundamente reflexiva, introvertida e sensível. Ele demonstrava uma grande empatia por seu povo e um forte senso de justiça, mas também tinha a tendência à insegurança e à autocrítica. Amém? Dentro do exemplo bíblico, quando Deus
o chamou para libertar Israel, Moisés hesitou, alegando ser pesado de língua, em Êxodo capítulo 4, versículo 10, e demonstrando medo de falhar. No entanto, Deus transformou a sua fraqueza em força, fazendo de Moisés um dos maiores líderes da história bíblica, um mediador entre Deus e o povo de Israel. Então, olha só a transformação. Deus usou sua sensibilidade e introspecção para guiá-lo como um líder compassivo e paciente, capaz de interceder pelo povo e suportar os desafios no deserto. Esse foi Moisés. Amém? O próximo personagem bíblico é Pedro. Pedro o temperamento dele era sanguíneo. Então, quem imagina, pensava que Pedro era colérico, né? Então, mas Pedro é sanguíneo. Então, qual a característica de Pedro? Vamos lá. Pedro era extrovertido, impulsivo e cheio de entusiasmo. Ele falava e agia rapidamente, às vezes sem pensar nas consequências, como quando prometeu que nunca negaria Jesus em Mateus capítulo 26, versículos 33 ao 35. Um exemplo bíblico, Pedro muitas vezes tomava decisões impossíveis, como cortar a orelha de Malco, João capítulo 18, versículo 10, ou tentar andar sobre as águas sem considerar os perigos, Mateus capítulo 14, versículos 28 ao 30. Contudo, a sua paixão e coragem foram grandemente usadas por Deus após a ressurreição de Jesus Cristo. Dentro da sua transformação, após ser cheio do Espírito Santo no Pentecoste, Pedro tornou-se um líder firme e corajoso na igreja primitiva, pregando com ousadia, em Atos capítulo 2, versículo 14, e permanecendo fiel a Cristo até o fim da sua vida. Vamos para o nosso terceiro personagem. Então, vamos falar de Paulo. O seu temperamento era colérico. Então, quais foram essas características? Paulo era uma pessoa altamente determinada, energética e focada em seus objetivos. Antes de sua conversão, ele perseguia os cristãos com grande zelo, acreditando estar defendendo a verdade, como lemos aqui em Atos capítulo 8, versículo de 1 ao 3. Dentro do exemplo bíblico, a sua determinação e liderança são evidentes em suas inúmeras viagens missionárias e na fundação de várias igrejas. Mesmo após enfrentar perseguições, prisões e naufrágios, ele manteve-se firme em sua missão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, após o encontro com Cristo, transformou a sua vida. Ele redirecionou a sua energia e zelo para a propagação do Evangelho, tornando-se um dos maiores teólogos e missionários da igreja, escrevendo grande parte do Novo Testamento e fundando igrejas por toda a Ásia Menor e Europa, como vemos em Atos capítulo 9, dos versículos 15 e 16. O quarto personagem, o quarto temperamento, vamos falar de Abraão. Então, o temperamento de Abraão é o fleumático. Quais as características de Abraão nesse sentido? Então, Abraão era uma pessoa calma, paciente e confiável. Ele demonstrava uma fé firme e inabalável em Deus, mesmo quando enfrentava desafios difíceis, como deixar sua terra natal ou sacrificar o seu filho Isaque. Dentro do exemplo bíblico, Abraão mostrou sua disposição de obedecer a Deus em várias ocasiões, como quando deixou a sua terra e a sua parentela em obediência ao chamado divino, Gênesis capítulo 12, versículos de 1 ao 4, e quando aceitou a ordem de sacrificar Isaque, confiando plenamente em Deus, Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Então, Abraão permaneceu paciente e fiel durante anos de espera pela promessa de um filho, sendo chamado pai da fé. Hebreus capítulo 11, versículos de 8 ao 12. Sua confiança inabalável no Senhor foi um testemunho poderoso de como Deus usa a serenidade e a paciência para os grandes propósitos. Amém? Maravilha, você vê que é muito interessante nós vermos, esses temperamentos com exemplos dentro da Bíblia. Amém?
Então, no segundo ponto da nossa ministração de hoje, como Deus criou, de novo, no segundo ponto da ministração de hoje, como Deus nos criou com essas diferenças sem refletir sua multiforme sabedoria. De novo, como Deus nos criou com essas diferenças para refletir sua multiforme sabedoria. O Senhor, em sua infinita sabedoria, não nos fez todos iguais. Ele nos moldou, de formas diferentes, e essas diferenças refletem a grandiosidade e a multiforme graça de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Nossas personalidades, nossa maneira de reagir ao mundo, tudo isso faz parte de um plano divino. Não há um temperamento que seja melhor que o outro. Ao contrário, todos têm pontos fortes e pontos fracos. O colérico ele pode liderar com força, mas precisa da paciência do espírito. O sanguíneo pode contagiar outros com sua alegria, mas precisa da constância do espírito. O melancólico pode ajudar a igreja com sua sensibilidade, mas precisa da esperança do espírito. O fleumático ele pode trazer a paz, mas precisa da ousadia do espírito. Então essas diferenças são complementares e o corpo de Cristo é mais forte quando cada um de nós, com nossa individualidade transformada, cumpre o papel que Deus nos deu. O terceiro ponto da nossa ministração é a importância da transformação pelo Espírito. Romanos capítulo 2, versículo 2, a palavra de Deus nos chama a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então isso inclui também a nossa personalidade e temperamento. Se deixamos de lado nossa velha natureza e permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, ele pode usar até nossos pontos fracos para a sua glória. Veja bem, o colérico transformado pelo Espírito torna-se um líder humilde que não busca controlar, mas busca servir. Um sanguíneo transformado pelo Espírito desenvolve disciplina e sua alegria se torna uma poderosa ferramenta para o evangelismo. O melancólico, renovado pelo Espírito, encontra alegria no Senhor, mesmo em meio às dificuldades. O fleumático, cheio do Espírito, ganha coragem e a ousadia para enfrentar desafios com confiança em Deus. Então Deus não quer que sejamos dominados pelos pontos fracos do nosso temperamento, mas que nos entreguemos ao Espírito Santo, permitindo que ele nos molde à imagem de Cristo. À medida que crescemos espiritualmente, nossas fraquezas podem ser transformadas em áreas de vitória. Queridos irmãos, fomos criados de maneira única e maravilhosa. Cada um de nós reflete um aspecto diferente do caráter de Deus. E é através do Espírito Santo que essas características são purificadas e usadas para o reino. Que possamos, como igreja, reconhecer nossas diferenças, trabalhar juntos como um corpo e nos submeter à transformação contínua do Espírito Santo. Amém? Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos revele quais áreas do nosso temperamento precisam ser entregues a Ele e que possamos viver uma vida cristã na presença de Deus, uma vida cristã saudável e equilibrada, refletindo verdadeiramente a imagem de Jesus Cristo. Amém? Meus amados irmãos, que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.